Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saí ao seu encontro!" Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o." E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta!" Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: "Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei." Disse-lhe o senhor: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor." E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: "Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei." Disse-lhe o senhor: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor." Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: "Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu." Respondeu-lhe, porém, o senhor: "Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes." Números, capítulo 30. Moisés disse aos chefes das tribos dos israelitas o seguinte: "O que o Senhor Deus ordenou é isto: quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa do seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido.
Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, e depois casar, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas, se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometeram a Deus, o Senhor, e cumprir o que juraram que fariam ou deixariam de fazer. Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu ou jurou. Mas, se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não a deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas, se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada a ela logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele o castigado e não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito de promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. Números, capítulo 31. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas fizeram a vocês. Depois disso você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem homens para a batalha. Ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, os 5 reis midianitas.
também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora, todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No terceiro dia e no 7º, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No 7º dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado. Uma parte para os soldados e a outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiveram na batalha, separe um imposto para Deus, o Senhor. Uma pessoa de cada 500
E a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas e cabras, e de qualquer outro animal, e dê aos levitas, que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos. 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram o imposto para Deus, o Senhor, 36.000 bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram o imposto para o Senhor, 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram o imposto para Deus, e 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram o imposto para Deus. Assim, Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus, o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas, que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: Contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Assim, trouxemos o que cada um pegou: objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais, foi de 191 quilos. Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e o levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Jó, capítulo 1. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes.
Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você veio vindo, Satanás? Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabios nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Jó, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus.